Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre leituras em inglês. Vamos conversar sobre o novo livro de Lucy Foley, The Guest List, ou como vai ser aqui no Brasil, a lista de convidados. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal, me procure nas minhas redes sociais, porque lá eu falo muito mais sobre literatura. Então vamos lá, vamos falar sobre o novo livro da Lucy Foley, que ano passado abalou a literatura aqui do Brasil com o seu lançamento A Última Festa, que fez muito sucesso por aqui, teve muita gente gostando do livro, falando muito bem da obra. E agora, em 2020, ela lançou o seu novo livro, The Guest List, que saiu simultaneamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, e ganhou no final do ano do site Goodreads, que é um dos melhores sites mundiais, né, que falam de literatura, que tem reviews de livros e tudo mais. Ela ganhou como o melhor livro de thriller ou mistério do ano. Não sei porquê. Sinto informar a vocês, eu odiei o livro. Odiei é uma palavra muito forte, assim, mas eu não gostei. A história do livro é a seguinte: Jules e Will vão se casar e eles convidam os amigos próximos e as famílias para irem para uma ilha isolada lá na Irlanda, e lá eles vão fazer a festa deles. É uma ilha bem isolada de tudo, assim, tudo tem que chegar lá para a festa de barco. Os convidados, as famílias precisam ficar hospedadas no hotel que existe nessa ilha e tudo mais, e essa ilha tem um passado meio obscuro. Ela era um cemitério e tinham muitos corpos ali no seu passado, e depois ela se transformou nesse hotel e dá para fazer uma festa de luxo bem legal por lá. O livro começa contando já nas primeiras páginas que um corpo é encontrado durante essa festa. Tá rolando uma tempestade e as pessoas encontram um corpo, e aí ela simplesmente para de falar sobre isso e vai começar a contar sobre quem são os personagens dessa história. Ela fala da pessoa que é a cerimonialista, que cuida do buffet, quem vai cuidar da festa, daí fala da dama de honra, fala dos familiares, fala dos amigos do noivo, fala da Jules, que é a noiva, fala do Will, que é o noivo, e isso me incomodou muito, mas me incomodou muito mesmo, assim, porque ela quebrou o clima logo no começo do livro, e aí, tá, ok, tá ali, já me disse o que vai acontecer, já me deixou meio ansioso com a história, e aí ela começa a fazer isso a todo momento do livro. O livro rola até uma certa coerência, assim, com o desenvolvimento dele, porque ela fala de cada um dos personagens em capítulos separados, né? Tem o capítulo da Jules, o capítulo do Will, o capítulo da cerimonialista, o capítulo da dama de honra, o capítulo da melhor amiga da Jules, do melhor amigo do Will e tal. Segue um ritmo e aí depois volta pro dia de hoje, volta pra quando eles encontraram o corpo, ou volta pro começo do casamento, e aí ela te dá mais um gostinho, assim, do mistério, de assim, tá acontecendo tal coisa, e aí ela quebra isso e volta a falar do passado, volta a falar de quando eles chegaram na ilha, fala do passado dos personagens, conta histórias que muitas vezes nem tem muito a ver ali com a história principal, e essa quebra de clima mexeu muito comigo, assim, me deixou muito, mas muito incomodado com o livro, e é algo que eu senti já em A Última Festa. Já não tinha gostado de A Última Festa, li ele e já tinha ficado com a impressão, assim, de por que tá todo mundo falando tão bem dessa escritora, por que tá todo mundo falando tão bem desse livro, assim, que eu achei completamente mal construído. Acho que ele é um livro que dá pra se definir assim, ele é mal construído. A narrativa dele não foi a narrativa que eu esperava, não foi uma narrativa que tenha me atraído. Eu comprei esse livro assim que saiu os resultados do Goodreads, onde eu vi livros que tinham sido premiados lá. Um desses livros, que inclusive ganhou como o melhor livro de horror de 2020 pro Goodreads, vai sair no Brasil agora no começo do ano pela editora Darkside, que é o Mexicana Gótica, que é um livro que eu tô com uma expectativa muito grande também pra ver ele, assim, a capa do livro é bonita. Eu vou pedir pra editora colocar aqui pra nós a capa do livro, é lindíssima. Tem um apelo bem legal, assim, esse livro, tô com expectativas muito grandes quanto a ele. Mas, sinceramente, eu fiquei sem entender por que as pessoas gostaram tanto de The Guest List, gostaram tanto de A Lista de Convidados, principalmente porque o terceiro lugar nessa lista tinha sido um livro em inglês que eu tinha lido ano passado e que eu tinha gostado absurdamente, assim, eu fiquei apaixonado pelo livro. O nome do livro é The Sundown Motel e ele é escrito pela Simone St. James, que é uma escritora que tem vários livros já publicados lá nos Estados Unidos e nenhum deles foi traduzido para o Brasil. Coisa que acontece
que é parecido com o que acontece com a Lucy Foley. Esse daqui é o 5º livro da Lucy, já lançado. O primeiro livro dela saiu em 2015 e é apenas o 2º deles que chega no Brasil. Os 3 primeiros não foram traduzidos, né? A Última Festa é o 4º livro dela e o Lista de Convidados é o 5º e mais recente. O lado positivo é que esse livro chegou relativamente rápido aqui no Brasil, e ele já chegou aqui no Brasil, porque ele foi o livro de janeiro da caixinha do Intrínsecos, a caixinha de número 29, então já tem gente aí resenhando esse livro em português, que já tenha lido esse livro em português, porque recebeu ele pela caixinha Intrínsecos, que é uma caixinha de livros inéditos e que depois vão sair, vão chegar às nossas bancas pela editora Intrínseca também. Deve chegar, estou imaginando assim que ali por abril esse livro já deve estar nas nossas livrarias, mais ou menos a mesma época que foi lançado A Última Festa aqui no ano passado. Eu não li os outros 3 livros da Lucy, então não posso falar sobre a obra completa dela, mas os 2 livros que eu li que foram lançados aqui no Brasil, A Lista de Convidados e A Última Festa, são muito similares, assim, inclusive os 2 tratam de crimes que acontecem em festa, né, porque Lista de Convidados também vai falar de uma festa, é uma festa de casamento, é uma festa de um teor diferente de A Última Festa, mas que segue o mesmo ritmo de história, que segue o mesmo modelo de construção da narrativa, segue inclusive o mesmo modelo de mistério. Eu achei coisas muito similares neles, e muito provavelmente A Última Festa, eu não sei como ele foi recebido lá nos Estados Unidos, mas deve ter sido recebido bem também, assim como foi A Lista de Convidados, e por isso a editora trouxe ele e novamente traz um outro livro dela nos mesmos moldes. Talvez ela tenha se ligado que esse molde é um molde que ela atrai públicos, né? Torço para que não, porque eu gosto de ver coisas diferentes de escritores. Eu gosto que eles se arrisquem em outras situações, em outros estilos, não estilos literais, mas estilos de construção de narrativa, e seria muito triste se ela continuasse falando de festas, falando de passado e presente da maneira como ela tá falando, que para mim não funcionou e já entra naquela lista de escritores assim que talvez eu não compre o próximo livro. A maneira como ela constrói presente e passado é muito diferente da maneira como Charlie Donlea constrói esse mesmo tipo de narrativa. O Charlie Donlea, todos os livros dele envolvem uma história de mistério do passado com uma história de mistério do presente. Vai retomar histórias dos personagens principais deles, coisas que aconteceram na vida pregressa dessas pessoas, e todos os livros dele são assim, ele segue o mesmo estilo de livro, inclusive na maneira de construção gráfica do livro é muito similar, porque ele gosta de colocar no cabeçalho do livro um momento, no cabeçalho do capítulo, um momento onde aquela história está acontecendo, o ano, o lugar, a cidade realmente, de quem eles estão falando, e a Lucy fala aqui um pouco disso, mas fala só de qual personagem está sendo contada a história. A maneira como ela constrói os capítulos é uma maneira até interessante, porque ela vai contando para o leitor informações sobre cada um dos personagens principais, né? Então ninguém te esconde nada, porque eles são narrados ali de uma visão de própria de cada um dos personagens, então você vai conhecendo um pouquinho da personalidade de cada um deles, mesmo que a história esconda um pouco algo que pode ser obscuro ali daquela história, mas você vai vendo ali que aquela pessoa tem um problema de depressão, que ela tá sofrendo com alguma coisa, e que se fosse outra fórmula de narrativa, como um personagem em primeira pessoa que vai contar toda a história pra vocês, talvez aquele personagem não soubesse daquelas informações que estão sendo passadas em capítulos isolados de cada um dos personagens. E isso é legal, gosto disso, acho isso interessante. Não como a maneira que a Lucy Foley fez, que não ficou legal. Principalmente porque ela envolve isso de diversos personagens, isso de diversas épocas, o que já torna o livro bem embaralhado pra mim, mas principalmente com as coisas que ela escolhe te contar, as coisas que ela escolhe te omitir, a maneira como ela claramente tenta te dissuadir sobre o principal suspeito e tal. Achei assim um livro muito bobo. Talvez funcionasse se fosse um livro infanto-juvenil, talvez fosse melhor assim, mas não gostei. Não gostei, dei nota 3 pra ele lá no Scooby. Pelo que eu vi lá no Scooby, tem algumas notas, menos da metade das pessoas tá dando 5 estrelas, tá ficando ali entre 40 e poucos por cento, e aí 30% estão dando 4 estrelas, e aí mais quase 20% estão dando 3. Das pessoas que já leram, e já tem bastante reviews lá, já teve muita gente que leu ele pelo Intrínsecos, então dá pra ter uma boa ideia. A nota dele lá no Scooby tá 4.1, acho que é uma nota alta, assim, pra ele. Se tivesse 3.5, 3.6, acho que seria até mais condizente, apesar de eu ter dado só 3 estrelas pra ele. O principal problema pra mim nessa troca de tempo
tá? O que aconteceu no estilo de narrativa da escritora é que existe uma quebra de clima muito constante, né? Então ela te dá uma informação assim que te instiga muito, que te deixa muito ansioso, que diz assim, pá, essa informação é muito importante pro livro, é muito importante para eu descobrir quem é o assassino, se houve um assassinato mesmo. E aí na outra página, no outro capítulo, ela começa a falar de algo que não tem simplesmente nada a ver com aquilo que ela te falou e que, com aquela revelação que seria muito maravilhosa de continuar sendo trabalhada. E aí tu tem que ver a história lá do passado do cara no colégio e que pode até ter alguma coisa a ver com a história do futuro, mas que vai demorar pra tu entender isso, ou não. Mas tem cenas, sem dar spoiler pra vocês, mas tem cenas assim, ó, ela tá te falando do que ela tá vendo no momento ali. Aconteceu um corpo na festa. E aí na outra página, exatamente na outra página, ela vai te falar da comida que está sendo escolhida pela pessoa do buffet ou dos problemas que a cerimonialista está enfrentando para construir essa festa. E aí ela volta, fala de cada um dos personagens, fala tudo, e aí volta para aquela informação que ela te deu lá atrás. E aí tu fica de novo empolvorosa, eu quero essa informação, por favor, me dê ela, fale mais disso. E aí ela vai falar que a pessoa do buffet tá muito nervosa para servir aquilo dali, porque ela acha que talvez não tenha nem capacidade de construir uma festa daquele tamanho, tão chique como estão querendo, e de novo a informação legal ficou para trás. Chegou uma parte do livro que eu pensei assim, pô, eu vou pular todos esses capítulos e vou ir até a informação para continuar a tônica da história e continuar no mesmo clima. Ou eu senti assim, tipo, não, putz, acabou o capítulo agora, eu sei que vai vir toda aquela enrolaçada de novo, até vir uma nova informação interessante do livro. Não gostei mesmo. Uma das poucas coisas positivas do livro, e isso é algo que sempre eu procuro nos livros, sempre gosto de quando eu encontro algo parecido assim, é que o livro se passa na Irlanda e tem várias informações geográficas ali sobre a Irlanda, sobre o ambiente onde está acontecendo, sobre aquela ilha, sobre o passado daquela ilha. Acho isso legal, principalmente porque a Irlanda normalmente não tá dentro dos cenários de livros dos quais eu leio, né? É difícil a gente ler algo que se passou na Irlanda. Então, isso foi algo bem positivo. Gostei bastante desse fato, mas foi um dos poucos fatos que eu gostei nessa leitura. Então é isso, gente. Espero que vocês leiam Lista de Convidados. Talvez vocês gostem. Se você gostou de A Última Festa, muito provavelmente você vai gostar de A Lista de Convidados, porque apesar de não ter uma continuação da história, não ter um detetive que se repete ou algo do tipo, é igual, é muito similar, inclusive o ambiente onde ela é construída ali numa festa é bem similar ao de A Última Festa. Então, se você gostou, fique feliz, porque você vai gostar de Lista de Convidados, a não ser que você queira algo diferente, né, do que você já leu, porque daí você não vai encontrar realmente. Mas é uma escritora que está chegando aqui no Brasil nova, é sempre legal ter isso, ter novos escritores. Uma coisa interessante, eu li esse livro em inglês, como vocês viram, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se eu já tinha mostrado aqui nos nossos vídeos de leitura em inglês. Quando o livro é lançado nos Estados Unidos, ele sai sempre em capa dura, que é essa capa aqui, e a capa raramente tem algum desenho, tem alguma gravura, e raramente tem inclusive o nome do livro na capa. Ela vem sempre com essa capa preta e o nome aqui na lombada, e vem com a jacket, né, que é essa capinha por fora aqui, e aí sim tem as orelhas, tem a capa e a contracapa. Isso me incomoda muito nos livros americanos, porque eu não entendo por que eles não colocam a capa do livro na capa dura, como nós brasileiros fazemos, e principalmente porque é muito difícil tu ler o livro com a jacket, pelo menos pra mim, porque a jacket vai amassando, conforme tu tá segurando o livro, essa parte aqui vai escorregando pela página ali, é difícil de segurar, ela vai, às vezes ela fica indo pra cima, assim, no livro, outras ela vai indo pra baixo, é muito ruim, então eu sempre tiro a jacket pra ler, e depois, quando eu termino o livro, eu coloco a jacket de novo. Outra curiosidade sobre livros em inglês é que as normas de numeração das páginas deles lá são bem diferentes das nossas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente começa contando a capa como a página 1. Lá nos Estados Unidos, a página 1 é a primeira página que fala sobre o livro, né? Então passa toda aquela questão de introdução, de informações bibliográficas, e só quando o livro começa realmente é que ele tem uma página 1, como aqui, ó. A primeira página do livro, aqui vocês podem ver o 1, é a primeira página que está contando a história dele. Então, pelo menos assim você sabe
exatamente quantas páginas tem o livro, diferente aqui no Brasil, que sempre tem uma diferença ali de 10, 12 páginas para a quantidade que você vai realmente ler. E com essas curiosidades a gente termina o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram a lista de convidados, se vocês já leram A Última Festa e o que vocês acharam da literatura de Lucy Foley até agora, tá bom? Então é isso, até semana que vem e tchau!